O Lula começou muito bem. Criou o ministério, já homologou 6 dessas terras indígenas, depois de 4 anos com 0 homologação. Que hoje a gente tem aí uma votação importante na Câmara, que é a questão do marco temporal. Primeiro, então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque é tão importante que isso não passe na Câmara e qual que é, e se você sabe o que está, né, acordado, se o governo conseguiu aí barrar essa questão, qual é o risco que a gente tem nessa votação? Olha, Odri, primeiro esclarecendo aos que nos acompanham aqui, o marco temporal é um atentado contra os direitos dos povos indígenas e contra a própria Constituição. O que diz o marco temporal? Os indígenas só têm direito às terras que eles comprovadamente ocupavam até 1988, que foi o ano da Constituição Federal. O que significa isso? Dezenas, centenas de povos indígenas que antes de 88 foram expulsos de suas terras para construir a Transamazônica, para construir grandes hidrelétricas, etc., eles simplesmente perdem um direito secular sobre as suas próprias terras, garantindo de forma pétrea pela Constituição Federal. Então, é tipo assim, se você foi expulso, você ocupava uma terra há 400 anos, aí chega a ditadura militar, te expulsa de lá. Aí tem a Constituição de 88, você não estava lá. Então, você perde todos os seus direitos, você vai ter que ser um eterno, crônico imigrante no seu próprio país, em busca da sua terra, da sua dignidade. É algo muito cruel. Quem está por trás disso? A bancada ruralista, os setores mais conservadores, mais reacionários da bancada ruralista. O que espanta é terem conseguido apoio de outras bancadas conservadoras e até umas pseudo-progressistas para aprovarem a urgência disso. Quer dizer, nós estamos com o meio ambiente, foi a nossa grande esperança. O bolsovírus, durante 4 anos, enterrou o meio ambiente, né? Destroçou os parques, sujeitou o IBAMA, militarizou o ICMBio, quis até tirar as terras dos índios, cumpriu a promessa, não demarcou um único hectare. E agora, com a eleição do Lula, nós ficamos nessa esperança toda. Eu próprio participei do grupo da transição ambiental do Lula, junto com a Marina, a Isabela, o Jorge Viana, Tasso Azevedo, e grandes esperanças, que inclusive já havia 24 terras indígenas prontas para serem homologadas e demarcadas. E a criação do ministério. O Lula começou muito bem. Criou o ministério, já homologou 6 dessas terras indígenas, depois de 4 anos com 0 homologação, né? E empoderou o Ministério do Meio Ambiente. O que começa a acontecer? Os setores reacionários reagem e tiram poderes do Ministério do Meio Ambiente, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, a ANA, que é a Agência de Águas, né? Tira a demarcação do Ministério de Povos Indígenas, passa para a Justiça, e isso vai ser aprovado desse jeito, porque as medidas provisórias, elas que reconfiguram o governo, caducam agora dia 1º. No caso da Mata Atlântica, também foi um horror. Foi aprovado, a Câmara aprovou um horror que desfigura a lei da Mata Atlântica, o Senado até que corrigiu. A gente teve há 1 ano e meio no Senado, o Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente, tivemos com o presidente do Senado, ele prometeu isso e cumpriu. Agora voltou para a Câmara, pronto, voltou a estilhaçar a lei da Mata Atlântica. Nesse ponto, o Lula promete que vai vetar todos os itens que permitem a boiada passar na Mata Atlântica. Agora, o surpreendente é que até setores da base, setores até de esquerda, votaram pela urgência do marco temporal e votaram essa barbaridade contra a Mata Atlântica. Então, o Lula tem viajado pelo mundo afora,
reaberto as portas que o Bolsonaro fechou, e a bandeira ambiental é uma das bandeiras chaves dele. Se o Congresso desfigura a Mata Atlântica, marco temporal, tira o poder do MMA, com que cara o Lula vai dizer que o meio ambiente está uma maravilha? Então, é muito sério, a gente tem que derrotar mesmo isso. O presidente Lula já está empenhado, ele viu o estrago que está sendo cometido, ele está empenhado em mobilizar a base para impedir a aprovação, que, como é uma emenda constitucional, tem que ter um quórum elevadíssimo. Se a gente não conseguir impedir o marco temporal de emenda constitucional, imagina o estrago que essa turma vai fazer com esse parlamento ultra reacionário e, em boa parte, bolsonarista. Agora, o Supremo pode, porque, por exemplo, essa questão do marco temporal, ela já estava pautada no Supremo para junho, né? Se acontece, vamos ver o que acontece hoje, né? Está pautado para hoje essa votação. É possível o Supremo reverter isso? Entendo que sim, porque a Constituição ela foi escrita em 88, mas ela tem cláusulas pétreas, né? A cláusula, por exemplo, que o Estado é uma federação, que o voto é universal, né? Os direitos, né? Todo o capítulo dos direitos. E eu entendo, e muitos juristas entendem, eu falei, inclusive, com Fernando Fernandes sobre isso, que os direitos indígenas, as terras que eles ocupam há séculos, é uma cláusula pétrea. Então, lembrando que uma emenda constitucional tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, em ambas com 60% de votos, sim, a favor dessa barbaridade que é essa usurpação. Então, até lá, o Supremo vai votar e vai dizer que o marco temporal contraria a Constituição. E nós temos que combinar a pressão popular, as mídias que a gente tem acesso. Eu queria, mais uma vez, saudar vocês, a revista Fórum, outras mídias alternativas, o papel que vocês têm cumprido, tanto na Covid, na resistência ao fascismo do Bolsonaro e agora nas grandes pautas sociais e ambientais que estão em jogo. Então, parabéns a vocês. Solicito que todo mundo assine e apoie a revista Fórum, que é uma das vozes ativas na resistência civilizatória. Então, eu acho que sim, que o Supremo vai agir. O presidente Lula viu que deixar só para os coordenadores não vai dar certo, ele tem muita experiência. Veja bem, eu sou amigo pessoal do Padilha, né? Eu reconheço Jacques Wagner, conheço há muitos e muitos anos. Jacques Wagner estudou na mesma escola que eu aqui no Rio de Janeiro, meu companheiro de sempre. Agora, o Congresso é um horror. Enquanto o Lula não ajeitar o Congresso, os nossos articuladores não vão dar conta disso. O Congresso ficou muito reaça, muito guloso, se acostumou mal com o orçamento secreto e não está fácil de gerir isso, não. Aí junta com implicações que eles têm com a Marina e com o meio ambiente, mais a discussão do petróleo na foz do Amazonas, né? Que, veja bem, o IBAMA fez a mesma coisa que fez há 4 anos atrás, quando negou 4 licenças que a Total, uma multinacional francesa, pediu para essa mesma área com o mesmo argumento. A Sueli era presidente do IBAMA, negou as 4. 18 era Temer, 19 era Bolsonaro. Muito antes da Marina. Então, esse ódio que a Marina não quer explorar, a Petrobras cometeu os mesmos erros que a Total cometeu. Mas, junto isso tudo, então o Lula tem que mesmo entrar em campo e o povo tem que ir para a rua. Nós temos que nos mobilizar. Não podemos entregar de barato a Mata Atlântica, os povos indígenas, o clima do planeta e rasgar todos os compromissos que nós assumimos internacionalmente e que o presidente Lula tem propagandeado e ganha espaços, tirando o Brasil da condição de pária ambiental, pária planetário que o bolsovírus nos legou. Olha só, queria aproveitar que a deixa que o Mick deu,
falando de apoiar a Fórum, nós estamos lançando um documentário, segunda-feira, para quem fez um apoio, quem apoiou a Fórum numa grande premiere, né, que é uma série, já não é mais um documentário, dirigida pelo Luiz Carlos Azenha, sobre o golpe, chama-se Ato 18, né, ou seja, seria o 18º ato institucional, né, se a gente levasse em consideração que a ditadura fez 17, se aquele ato que foi achado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, fosse levado a cabo, né? E então é o ato 18, o golpe contra a Lula. E começa contando a história do dia 12 de dezembro, que é o episódio Terrorismo do Estado. Eu vou mostrar aqui um teaser com o Randolfo Rodrigues, para a gente introduzir também uma conversa que envolve o Randolfo. Bom. Eu passei a mão no telefone e liguei para o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que estava no interior da França, com a esposa em férias. E o presidente Pacheco atendeu e falou o seguinte: o que está acontecendo aí, Randolfo? Ele disse: está acompanhando aí acompanha aí pela TV. Ele disse: eu soube que invadiram o Congresso. E aí ponderei com ele: presidente Pacheco, o senhor tem que voltar agora. Está em curso um golpe de Estado. Por volta de 4h, 4h10 da tarde, foi que eu me toquei. É o seguinte: não, vem cá, está ocorrendo um ataque. Os bolsonaristas ocuparam a Praça dos Três Poderes, ocuparam o Palácio do Planalto e nós estamos aqui expostos, né? E quem nos alertou disso foi o Ricardo Amaral. Olha, você tem que sair daqui agora, de imediato. O apoio pelo Benfeitoria e o Pix, que está aqui em cima de mim, pix@revistaforo.com.br, para quem tiver disposição de apoiar esse empreendimento cultural importantíssimo para demarcar um momento histórico da democracia.